Então a gente conheceu a cultura africana e se apaixonou perdidamente por tudo que essa cultura trouxe pra gente, porque por mais que todos nós passamos por muitos problemas, sofrimentos, e jamais a gente tinha visto algo tão forte quanto no povo africano. Mas o que impactou o nosso coração é que quando eles conhecem a palavra de Deus, quando eles aceitam Jesus no coração deles, a alegria com que aquele povo louva a Deus trouxe um inconformismo pra gente. E é essa alegria que a gente está querendo trazer, essa alegria que faz com que todo o nosso corpo verdadeiramente louve e exalte o nome do Senhor. As we done this and different forever, we go elevate. No more kata kata for our life, we got it. Somebody shout hallelujah. Jehovah God will make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God will make me a winner. Somebody shout hallelujah. Sugar, my melody sweet like sugar. Cause Jehovah make me a winner. I'ma dance like a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Yeah, Brendan I be the winner. So I dance like I'm a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Brendan I be the winner. So I dance like I'm a winner. If you believe and you know, and you really want to show, oh yeah, stand up on your feet right now, nah. Somebody shout hallelujah. Jehovah God will make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God will make me a winner. Somebody shout hallelujah. Some are sort time rejoicing, eh. All the people them rejoicing, eh. Mama them are happy, eh. Papa them are happy, eh. Wonder, 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 yeah. My God is a wonder, yeah. Wonder, 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 yeah. Jesus is a wonder. My God is good, my God is good. I need a sweet passing cranberry juice. Now he they make all my body they move, cause I'm feeling good. Baba you good, Baba you good. And everything when you give me is good. Now he they make all my body they move, Somebody shout hallelujah. Jehovah God will make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God will make me a winner. Somebody shout hallelujah. Jehovah God
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para que testificasse, desse testemunho da luz. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom dia a você que já está conosco assistindo o programa Avivamento Teresina. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa, no nome do Senhor Jesus. Um prazer, uma alegria estar de volta aqui com você. E o programa Avivamento Teresina é uma iniciativa da Igreja Avivamento Cristão. Estamos com você todos os sábados aqui às 7 da manhã e domingo às 6h30 da manhã. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a identidade de filho. Sim, porque Deus está nos chamando para sermos filhos. Embora nós fazemos a propaganda da igreja, é claro, eu sou pastor de uma igreja e estou aqui para arrebanhar ovelhas para o aprisco do Senhor Jesus. A Igreja Avivamento Cristão é o endereço onde eu pastoreio, e o meu desejo e o meu esforço, o meu trabalho é trazer o máximo de pessoas para esse ambiente, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ensinar a palavra e juntos aprendemos a andar no caminho da eternidade, o caminho para ir para o céu. Mas a igreja, a denominação local, não é o lugar onde você deve primeiramente se preocupar em estar. O primeiro lugar onde você deve se preocupar em estar é no lugar onde você é transformado em filho de Deus. E a Bíblia diz que todos quantos receberam a Jesus são transformados em filhos de Deus. Ou seja, você sai da condição de criatura e passa para a condição de filho. E é isso que Deus está procurando, pessoas que saiam da condição de criatura para a condição de filhos. Porque Ele não vai salvar criaturas, Ele não vai salvar animais, Ele não vai salvar apenas pessoas, Ele vai salvar aqueles que são transformados em filhos. E por quê? Eu vou dizer por quê. Todos nós fomos criados por Deus para um propósito, para termos comunhão com Deus. Esse propósito foi interrompido quando o homem pecou, Adão pecou no Jardim do Éden, juntamente com Eva. O homem perdeu a comunhão com Deus, o homem perdeu esse ambiente de comunhão com Deus. A partir de então, passou a ser impossível o homem andar com Deus novamente. Ainda que ao longo da história, Deus foi criando caminhos e meios, sacrifícios e tal, para que o homem pudesse andar com Deus. Mas só é possível andar com Deus novamente por meio de uma filiação. Porque como criatura, não tem mais condições do homem ter a comunhão que ele tinha com Deus no Jardim do Éden. Daí Jesus vem como Filho de Deus e uma vez morrendo na cruz do Calvário, derramando sangue puro pela humanidade, todos aqueles que aceitam isso, todos aqueles que se arrependem de seus pecados e recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles passam a receber a filiação por adoção. Eu entrego minha vida para Jesus e passo a ser um com Jesus. E como Jesus é Filho de Deus, por adoção eu passo também a ser feito Filho de Deus. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante. O Espírito Santo testifica o nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Deus não está chamando você e a mim para uma religião. Deus está nos chamando para a filiação, para sermos filhos verdadeiros. E é claro que dentro do ambiente de filhos, existem aqueles filhos que ainda têm mentalidade de escravo.
A Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Um filho chegou para o pai e disse: pai, me dê a herança de tudo que me pertence, porque eu vou me embora. E o pai deu, e ele foi, gastou tudo que tinha com as meretrizes. Depois ele volta, se arrepende, o pai recebe como filho de volta e ainda lhe dá o direito de filho. E o filho mais velho, que não fez nada de errado, chega para o pai incomodado, insatisfeito e diz: eu não aceito o que o senhor fez com o meu irmão mais novo, porque ele não tem mais direito de ser filho. E o senhor está aceitando ele de volta. E o pai disse: filho, é necessário que eu faça isso porque o teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Mas o que é interessante em todo esse diálogo do filho mais velho com o pai é que ele diz assim, ó: eu vivo o tempo todo com você e você nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Aí o pai olha para ele e disse: filho, tudo é seu, era só pedir, era só pegar. E com isso eu quero dizer que existem muitos filhos no ambiente do reino de Deus que se comportam como escravos. São filhos, mas não conseguem tomar posse daquilo que Deus tem para suas vidas. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ali ele estava reconquistando a comunhão de volta da humanidade com o Pai. Conquistando o nosso perdão, conquistando nossa prosperidade, conquistando nossa saúde, conquistando tudo. E muitos de nós já estamos no reino de Deus como filhos, mas não temos a ousadia de vivermos como filhos de Deus. E o Senhor quer nos levar a viver essa identidade de filho. A Bíblia diz que somos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de principados e potestades. Alguém uma vez me perguntou: pastor, se já houve rebelião no céu, através de Lúcifer, Satanás, que era o querubim ungido, o que nos garante que não haverá outra rebelião, já que a humanidade, o ser humano, vai subir para morar no céu com Deus? E eu respondi essa pergunta fazendo uma outra. Eu perguntei: há possibilidade, por exemplo, de Jesus, o Filho de Deus, se rebelar contra o Pai? A resposta foi não. E com isso nós entendemos: se o homem, o ser humano, fosse levado para o céu como criatura, haveria possibilidade de uma outra rebelião no céu, é claro. Mas a Bíblia diz que nós não subiremos para o céu como criaturas normais. Subiremos para o céu com um corpo glorioso e com a identidade de filho de Deus. A Bíblia diz que assim como Jesus é, nós seremos. O sentimento do Filho de Deus, o caráter do Filho de Deus, a essência do Filho de Deus estará em nós. E como Jesus se comporta diante do Pai, nos comportaremos nos céus eternamente. Lá não seremos apenas criaturas, lá seremos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. O programa de hoje tem o propósito de motivar você a sair do seu ambiente de religião, a sair do seu ambiente de ceticismo, a sair do ambiente de incredulidade, de comodismo. De repente você está aí dizendo: puxa, eu não acredito em Deus, eu penso que quando a gente morre, acabou, se virou cinzas. E de repente você já até xingou contra um Deus que você acha que não existe. Pois é, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Uns para a vida eterna, para a alegria eterna, outros para a vergonha eterna. Que você possa sair do ambiente de comodismo onde você está. Saia dessa vida que você pensa que é o certo para você e venha para o ambiente de filiação. Venha ser filho de Deus. E é claro que, como pastor de uma igreja, eu vou convidar você para vir para o nosso ambiente. Neste lugar, você vai aprender a ser filho de Deus, vai aprender a ter a identidade de filho de Deus, vai aprender a andar no fruto do Espírito Santo, que é o que de fato, de verdade, recupera em nós a essência de Deus, a imagem e semelhança de Deus que perdemos lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que porque somos filhos, o Espírito Santo coloca dentro de nós o seu fruto, que tem características maravilhosas, que são as características da essência de Deus: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, alegria. Tudo que está no coração de Deus, na essência de Deus, flui dentro de nós quando nós passamos a ser feitos filhos de Deus. Nesses dias, nós tivemos um evento maravilhoso na igreja. Nós temos falado aqui que, como Igreja Avivamento Cristão, nós trabalhamos com a UDF, que é a Universidade da Família,
é uma instituição que trabalha com várias igrejas com o propósito de abençoar as famílias, restaurar casamentos, restaurar a identidade de Deus na vida do homem e da mulher. E nós tivemos uma turma maravilhosa se formando agora no curso Homem ao Máximo. E eu quero que você assista esse vídeo e daqui a pouco eu volto com você com a palavra do Senhor diretamente do templo da igreja Avivamento Cristão. O que é um homem de Deus? Como podemos conhecê-lo? Quais são suas marcas? O que rege a sua vida? O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, nos versículos 11 a 16, acentua 4 importantes quesitos, que são esses. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge, segue, combate e guarda. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu. 3 tópicos do homem espiritual. Tem que ter primeiramente o Espírito Santo, homem espiritual. Segundo, amar a Deus. E o terceiro, odiar o que Deus odeia. E sobre o curso do Homem ao Máximo, vimos algumas lições, né, muito enfatizantes sobre esses 3 aqui. Do natural, que quando começamos o curso, alguns. O carnal, quando estávamos nos encontrando dentro do curso. E o espiritual, que foi o último nível, que eu creio que todos aqui devam ter acompanhado e ter passado para essa fase, que é a principal fase hoje, é a nossa vida espiritual, andar com o Espírito Santo. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei. Mas eu não entendia como nós aprendemos no curso, trocando de cabeça, que a mudança tem que começar por mim, que sou o homem. Sou o homem da casa, sou o sacerdote do lar, o cabeça da mulher. Eu tinha muita dificuldade, amados, de assumir algumas coisas que eu conheci na minha vida. Quando eu estudei essa lição, eu percebi o quanto eu estava errado. Que o homem que é homem, ele tem que assumir a sua culpa, né? Nem que isso cause consequência para ele, né? Mas ele tem que assumir. Isso foi uma lição que me tratou muito, né? E me transformou muito. Eu percebi o quanto é importante a gente reconhecer o erro, e isso agrada o coração de Deus, e assumir e mudar de postura. Eu aprendi que, apesar de eu não saber, eu preciso tomar as responsabilidades que eu já tenho. Contudo, o Espírito Santo, com seu infinito conhecimento, nos tocava e nos mostrava que tudo era preciso, que o tratamento dói, mas a cura é certa. E aqui estamos, homens ao máximo, depois de dias intensos de tratamento, depois de horas sendo moídos pelo Espírito, depois de dias conquistando o caráter de Cristo, seremos reflexo dele na sociedade. Nossa casa ganhou um sacerdote, nossos filhos ganharam novos pais, nossas esposas ganharam novos maridos e a sociedade ganhou um novo significado de caba macho, um homem semelhante a Cristo. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Meus amigos, façam valer a pena, amém?
façam valer a pena todo o esforço. Façam valer a pena para que vocês realmente façam a diferença na casa de vocês, tá? Vocês olhem nos olhos das esposas de vocês, das futuras esposas de vocês, né? Aqueles que convivem com vocês, façam valer a pena e decifrar que realmente vocês são homens ao máximo. Vocês são o diferencial por onde vocês passarem. Amém? Posso esperar isso de vocês? Vai valer a pena o esforço? Então amém, meus irmãos. Ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim. E que ainda nesse semestre e no próximo ano possamos ver muito mais gente, muito mais homens se formando, porque nós queremos ver Deus sarando essa terra e Deus faz isso por meio, começando pelo coração do homem. Amém? E Pai, te agradecemos. Obrigado por todos esses homens que alcançaram em Ti. Pai, nós profetizamos que todos esses homens que passaram por esse curso serão resposta do Senhor para essa geração. Profetizamos que muitos deles serão reprodutores dessa visão, desse curso, para a vida de tantos outros. Abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca e te abençoarei. O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Efésios capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre minha identidade. Nós vamos refletir sobre a palavra, mas eu quero que hoje a Bíblia fale mais do que eu. Nós vamos ler muitos textos bíblicos aqui hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua canetinha para você marcar alguns textos que vão falar com você, alguns versículos. Vai ser importante. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Eu que já estou assentado em Cristo nos lugares celestiais hoje, tenho uma promessa que se eu permanecer em Cristo, se eu vencer, e vencer o quê? Jesus falou, como eu venci. Vencer o quê? O pecado. Vencer o mundo. Se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono. Eu não sei se nós vamos estar literalmente assentados com Cristo Jesus no trono dele. Eu penso que não. Porque senão não haveria atividade nenhuma para a igreja, porque os vencedores vão estar todos assentados no trono com Jesus. Não, mas nós vamos sentir que tudo que vai estar acontecendo, toda a eminência de Cristo, toda a autoridade de Jesus vai pertencer a nós. Como Ele vai estar sentado no trono, vamos nos sentir também assentados no trono, reinando com Cristo durante 1000 anos. Se você não quiser ir, eu vou sozinho, não tem problema. Nós vamos estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Amém? Agora, o que faz um cristão estar sentado com Cristo? Por que que Ele nos traz para essa eminência? Por que que Jesus nos leva para o seu ambiente de autoridade, seu ambiente de poder? Por quê? Quando nós nos convertemos, quando entregamos a vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos batizamos, entregamos a vida para Jesus, a Bíblia diz que nós fomos chamados das trevas para a luz. A partir desse momento nós somos considerados o quê? Você vira o quê? Filho. Filho. Que mais?
Cristão. Cristão. Que mais, homem da sabedoria? Eu digo mesmo, cristão. Cristão. Quando você se converte, você é transformado em quê? Em filho. Filha. Filha. Aê, macho velho. Filho de Deus, nova criatura. Filho de Deus, nova criatura. O que faz a gente herdar a mesma eminência de Jesus? Porque a irmã ali, duas pessoas falaram herdeiros, né? O que faz a gente herdar a mesma eminência de Jesus? Todo mundo está certo, tá? Ninguém está errado aqui, está todo mundo certo. Agora, quando nós nos asseguramos apenas com aquilo que nos foi dado como identidade de cristão, nós corremos o risco de esquecer a essência do que somos. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos lá em Antioquia foram chamados de cristãos. Ao longo da história fomos chamados de protestantes. Cristão protestante, cristão católico, cristão protestante, que vem lá de Lutero, lá do protesto, das 95 teses. Aí de um tempo para cá, começaram a nos chamar de evangélicos e crentes. Eu já ouvi alguém dizer assim, Jesus não é evangélico. Alguém já disse assim, eu não sou evangélico. O que é um evangélico? Alguém que teve uma mudança de vida a partir do conhecimento do evangelho. Alguém que segue os ensinamentos do evangelho. O evangelho no grego é boa nova. Então, se Jesus pregou a boa nova, pregou o evangelho, tem como Jesus não ser evangélico? Tem umas besteiras que o pessoal fala que só mesmo é só para se achar mesmo, para se aparecer. Ou não? Se eu sou seguidor de Jesus, e Jesus é o Cristo, é errado eu dizer que eu sou cristão? Eu sou um cristão porque eu sou seguidor de Jesus. Aí alguns dizem assim, eu não sou cristão. Em nome do cristianismo, mataram muita gente da história. Em nome do cristianismo. Existe o cristianismo praticante e o cristianismo teórico. Eu não sou cristão. Então tu segue quem? O cão? Porque se eu sigo Cristo, eu sou cristão. Agora, além de tudo isso, nós precisamos sempre lembrar e meditar na essência da nossa identidade. Além de tudo isso, nós precisamos nos lembrar da essência do nosso ser. E graças a Deus que mais acertaram naquilo que eu quero falar do que o que disseram outras coisas. Então vamos para Romanos capítulo 8. Vamos ver que Romanos 8 fala. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Porque não recebeste o Espírito com E minúsculo, não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Foi a pastora Karen que falou, esse é o filhinho de papai. Eu acho que aqui se encaixa mais para os baianos, quando vão orar. Painho, ó painho. Porque é isso que a Bíblia diz, que o Espírito Santo vai nos levar a expressar para Deus. Paizinho querido. Isso é coisa de religioso. É coisa de quem está vivendo a comunhão. Porque antes, a gente precisava ir para Maria para chegar em Deus. A gente precisava ir para Santo Antônio, São Expedito e santos de tantos nomes, para conseguir acreditar que Deus escutava. Agora não. Agora eu não preciso mais de santos, porque eu consigo sentir que há um elo entre mim e Deus. Foi quebrado a barreira de separação entre mim e Deus, e agora eu sinto que o meu Deus me escuta.
Porque Ele não é um patrão. Ele não é apenas um rei, Ele é o meu Pai. E Jesus ensina isso, Pai nosso que está no céu. Ele é Pai de todos nós. Amém? Porque se você não é filho de Deus, se Deus não é o teu Pai, a Bíblia diz que tem um outro Pai. Para os judeus que andavam mentindo, Jesus falou assim, ó, vocês são filhos de quem? Do diabo. Vocês têm por pai o diabo, que é pai da mentira. Então quem vive na mentira é filho de quem? Do diabão. Feiozão. Mas quem nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Então, esse Espírito Santo nos leva a clamar, Abba Pai, Paizinho querido. O mesmo Espírito, 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alguém diz assim, ó, você não é salvo. Você tem um monte de defeitos, você não tem como ir para o céu. Você não é, você é uma farsa. Só que se você nasceu de verdade, o Espírito Santo coloca essa convicção dentro de você, que você é filho. Acabou-se. Acabou-se. Toda mensagem externa, toda mensagem intrusa, ela não vai ter o poder de mudar o que está dentro de você. Porque o cristianismo verdadeiro não é uma mudança de fora para dentro, mas é uma mudança de dentro para fora. Quem diz amém? Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele não começa aqui, Ele começa aqui. E porque eu estou sendo transformado aqui dentro, daqui a pouco as minhas atitudes, a minha conduta vai externar o que é uma realidade dentro de mim. Fora disso, você pode tentar caprichar, você pode tentar disfarçar, você pode tentar introjetar ou vestir uma roupa de santo. Na hora H, naquela hora do espontâneo, você vai soltar o que está dentro de você. Então a transformação cristã, ela vem de dentro para fora. E o Espírito Santo vem dentro de você e diz, você é filho. Você tem valor. E os críticos de plantão vão criticar, por exemplo, algumas músicas. Essa música não é cristocêntrica. No seminário que eu fiz, que foi um seminário reformado, maior besteira. Não, essa música não pode cantar na igreja, porque essa música aqui não é cristocêntrica. Você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. Não pode cantar essa música, não pode. Eles dizem que não pode. Esse povo que tem essas ideias não pode ler salmos. Porque salmos é Deus mostrando o quanto Ele se importa com o ser humano. É Deus dizendo, você tem valor, ninguém pode mexer na menina dos meus olhos, eu estou perto de você, eu cuido de você, eu luto por você. Aí tem um pregador novo aí, eu não escuto ele muito, eu tenho meus estilos de pregação que eu gosto de escutar, mas eu sei que ele é um menino de Deus. Mas é um menino que prega muito, que as pessoas choram na pregação dele. Aí porque ele disse que nós somos o centro de Jesus. Foi lá outro pregador dizendo, não, você não é o centro de Jesus. O centro de Jesus é o Pai. Ora, as pessoas não querem entender as mensagens, o coração com que as pessoas estão pregando. Se você não fosse importante para Jesus, você acha que Ele teria morrido na cruz por você? A Bíblia diz que se Deus não poupou o próprio Filho, antes entregou por todos nós, como não nos daria consigo mesmo todas as coisas? Me diga isso, se não é Deus pegando você dizendo, você é importante para mim, e eu estou disposto a mexer céu e terra por causa de você. Mas insistem em nos apresentar um Deus carrancudo, que não gosta de ninguém, que é um favor que Ele está fazendo, afinal de contas é um peso, que essa humanidade, que essa minha criação, deixa eu salvar essa coisa ruim. Deus não está assim, irmão, pelo contrário, Deus está velando por nós. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, dia e noite, noite e dia. Filhinhos, se pecarem, tem um advogado junto ao Pai, vai lá, peça perdão, e Ele é poderoso para perdoar vossos pecados, porque Ele se importa com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso perder
oportunidade de desconstruir algumas coisas que alguns vazios do Espírito, que não conseguem sentir o amor do Espírito no coração, ficam apresentando um Deus carrancudo, um Deus que não ama, um Deus que está mais interessado em castigar e lançar para o inferno do que salvar. Não, o meu Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou a criação, e não somente amou a criação, mas decidiu fazer da sua criação um filho. Aleluia! É como se Deus estivesse fazendo assim, ó: eu criei a humanidade, foi uma criação linda e maravilhosa, o diabo deturpou, mas eu vou aprimorar a criação, eu vou tirar a criação da condição de criatura e vou trazer para a filiação. O diabo é uma criatura, se irritou porque Deus fez o homem em mais semelhança dele, pois ele perdeu muito mais, porque agora Deus pegou da mais semelhança dele, transformou em filho. Meu Deus do céu, que tremendo! Se você estivesse entendendo o que eu estou entendendo aqui, você estava no mínimo sapateando, mexendo na tua perna aí. Aleluia! Se eu souber que você está indo lá para o espelho, se chamando de carrapato, de peixelinga, de um zero à esquerda, de um não vale nada, nós vamos mandar te prender. Porque isso é uma ofensa ao nosso Pai, que ama você de tal maneira, que fez você ao agrado dele. Te ama de tal maneira que tirou você dos bares, tirou você da ruína, tirou você da depressão e está tirou você lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo, colocou teus pés na rocha e diz que contra ti, chamado igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Fica mamachorobogá. Aleluia! Sai da religiosidade, sai da teoria, entra na realidade. Amém? Porque os funcionários, os servos, ficam tudo assim, ó, não sabe o que fazer na casa do patrão. Os filhos jogam o chinelo para lá, deita e rola, joga a camisa para lá, vai na geladeira, pega e come, e deita na cama dos pais, e faz a bagunça, e vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque são filhos. Eu não estou dizendo para você ser irreverente na casa de Deus, não estou dizendo para você ser irresponsável, eu estou dizendo para você relaxar. Relaxe, porque Deus ama você. Deus está trabalhando por você. Não vai dormir com consciência pesada: meu Deus, eu não fiz o bastante hoje, ai, que será de mim? Ai, eu vou ser julgado pelo dia que eu vivi. Não, enquanto você está dormindo, Deus vai estar completando o que você não conseguiu durante o dia. Porque você é filho, Ele se importa com você. E tudo que você constrói, você está construindo em Deus. Amém, povo? Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, dizendo que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo irmã herdeiro. O que faz a gente estar na eminência de Jesus, no mesmo ambiente de autoridade dele? O fato de sermos filhos. Porque somos filhos, herdamos o mesmo patamar, a mesma eminência, o mesmo ambiente. Que tremendo! E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Significa, com Ele padecendo, se é certo que com Ele padecemos. Todo cristão verdadeiro, eu não estou falando de religioso não, o religioso, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você ficar bem esperto. Quando alguém chega para você e diz que você é um cara legal, uma moça legal, porque apesar de ser crente, você é uma pessoa que dança conforme a música, se preocupe. Jesus falou assim, ó, ai de vocês, quando todo mundo elogiar vocês. Porque assim fizeram aos falsos profetas. Os falsos profetas eram os políticos de hoje. Aonde eles estavam, eles queriam agradar todo mundo. Porque todo mundo tinha que falar bem deles. Então, se você é um crente verdadeiro, genuíno,
provavelmente vai ter ambientes onde as pessoas não vão te engolir, onde pessoas vão te criticar, onde pessoas não vão te aceitar. A tua presença vai incomodar. Por quê? Porque você tem um posicionamento que é contra o mundo. No capítulo 7 de João, os irmãos de Jesus, que eram filhos de José e Maria, irmãos de sangue de Jesus, disseram para ele: vá para a festa da Páscoa, porque não há ninguém que queira ser famoso e fique escondido como você está escondido. Jesus falou: não, a minha hora não chegou, vocês podem ir, porque o mundo não reprova vocês, o mundo está nem aí para vocês, mas eu não posso ir porque o mundo é contra mim, porque eu reprovo as suas obras. O posicionamento de Jesus, por ser um homem justo, por ser um homem santo, fazia com que muitas pessoas resistissem ele. Se você é um crente que aonde você vai, igual um camaleão, aonde você chega, você pega cor. Está no bar, na mesa com os amigos, estão bebendo, fazer o quê? Eu vou beber também aqui, porque está todo mundo bebendo, então eu não posso ser o único diferentão daqui. Vai para uma festa de casamento, aí rola uma música, todo mundo dança. Eu tenho que dançar também, porque afinal de contas, tem que ser um do meio. Então, você é um falso profeta. Quando a Bíblia diz, se é certo que com Cristo padecemos, o que é padecer com Cristo? É você se posicionar justo, em santidade, indo contra o mundo, de maneira que volta e meia vão criticar você, vão se posicionar contra você, vão trazer desconforto para você. Isso é padecer em Cristo. Vai ter momentos que o pecado vai te atrair, que a carne vai querer te levar para pecar, e você vai engolir seco, você vai tomar a tua cruz, e você vai dizer não para a tua carne, e isso é padecer. Se você padece com Cristo, se você passa as aflições de Cristo, se você vence o mundo na raça, porque o reino é tomado à força, e você padece com Cristo, a Bíblia diz que com Ele também vamos ser glorificados. Amém? Cristianismo é o melhor caminho para a humanidade. É um caminho estreito, um caminho gostoso, um caminho maravilhoso, mas eu não posso esconder que há uma cruz para carregar. Quem esteve aqui domingo e ouviu sobre a mensagem, a necessidade da gente realmente se limpar no Senhor, sabe do que eu estou falando. Então preste atenção. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. O Senhor nos fez herdeiros. O Senhor nos tornou filhos. Tem alguém aqui no telão? Põe Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2, 11. Está colocando? Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem é que está te chamando de irmão? Jesus. O próprio Jesus falou: não chamarei vocês servo, mas amigos. Aqui em Hebreus está dizendo que agora ele nos chama de irmãos. Você é irmão de Jesus. Eu já trabalhei em projeto de enxertar manga. Então a gente enxertava manga. A gente pegava um tipo de manga, enxertava na outra, tinha todo um processo. A gente colocava um líquido, amarrava uma tirinha. E tempos depois, aquele galho que a gente enxertou, ele se fazia não ficava nem marca. Se fazia uma com aquele pé de manga. Sabe o que aconteceu? Foi isso. Jesus, como o único Filho de Deus, permitiu que fôssemos enxertados nele. Colocado nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, os galhos. Então nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. E o que você é tem a ver com o tronco. Então tua identidade está em Jesus. Assim como Jesus é filho de Deus, você e eu somos filhos de Deus. É isso que nos faz herdar o trono, que nos faz herdar a eminência e a autoridade de Cristo Jesus. Ao que vencer, darei que reine comigo, que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei. Amém, queridos? Quem é filho de Deus aí diz amém. Agora eu preciso lembrar aqui que existem alguns filhos
cujo comportamento desonra o pai. Diga comigo, existem filhos cujo comportamento desonra o pai. E se puder colocar aí, enquanto eu vou dando as referências bíblicas, pode colocar, mas eu vou só citando aqui. Existiu um filho que desonrou o seu pai. O primeiro filho que desonrou o pai na Bíblia foi Caim. Caim ficou com inveja de Abel, porque Deus atentou para a oferta de Abel. Caim matou Abel. E quando chegamos em Gênesis capítulo 4, versículo 8, o próprio Deus, daí para frente, vai questionar Caim. E Caim ainda dá uma resposta ruim, dizendo: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Então, um filho que desonrou o pai. Adão não tinha intenção de matar ninguém. Adão não ensinou isso, mas o filho veio com essa desonra. Nós temos em Gênesis capítulo 9, versículo 22, também a desonra de um filho chamado Cã, um dos filhos de Noé. E Cã, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ele ficou bêbado. Olha que o cão da cachaça é desde antes. Ele ficou bêbado. E ele ficou parecendo algumas pessoas hoje que lá nos bares ficam tão bêbadas que começam a subir em cima da mesa e começa a dançar e tirar a roupa. Noé se despiu, ficou tão maluco, tão louco, que ele se despiu. E Cã, o filho mais novo, viu o pai. E ele viu e expôs o pai, correu para os irmãos: vem cá, vem ver papai nu. Os irmãos sem Jafé vieram com manto, com lençol, não quiseram olhar a nudez do pai e vestiram o pai, honraram o pai, enquanto Cã desonrou o pai. E por causa dessa desonra, Cã foi amaldiçoado. Noé disse: maldito seja Cã, e ele vai servir de escravo para os seus dois irmãos mais velhos. Vai servir Jafé e vai servir a Sem. Agora preste atenção no cumprimento da promessa de Deus através do patriarca. Preste atenção. A Bíblia diz que Cã foi pai de Canaã. Foi quem construiu a cidade de Canaã. A descendência de Cã construiu Canaã. Canaã passou a ser uma das regiões mais prósperas ali nos tempos bíblicos. Aí você pode dizer: puxa, mas cadê a maldição que diz que Cã ia servir a Sem Jafé? Preste atenção. Ele preparou a terra, a descendência de Cã preparou uma terra, e a Bíblia diz que essa terra manava leite e mel. A outra descendência de Sem, que é a outra descendência de Noé, que veio por meio de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel passaram 430 anos escravos no Egito. Começaram abençoados, porque José trouxe. Aí levantou-se um rei, um faraó, que não conhecia José, e começaram a escravizar o povo de Israel. Quando chega em 430 anos de escravidão, o povo estava escravo, era mais de 1 milhão de pessoas. Deus tira através de Moisés o povo, a descendência de Sem, leva pelo deserto durante 40 anos, e vai levando para uma terra que Deus falou assim: eu tenho uma terra prometida para você. Quando Deus manda os espias espiarem a terra, sabe qual era a terra? Canaã. Diz que os cachos de uva, as frutas eram gigantescas. Só que tinha gigantes naquele lugar. Por que tinha gigantes em Canaã? Porque Deus precisava cultivar a terra com muita força, com muito vigor, e deixar a terra pronta, preparada. Aí vem o povo debaixo do comando de Josué, um povo que não é guerreiro. O povo de Israel não era um povo guerreiro, mas esse povo cheio do Espírito de Deus vem lá, vence todos os habitantes de Canaã, mata os gigantes e toma a terra. E a descendência de Sem passa a usufruir da terra que a descendência de Cã passou a vida toda preparando. Ou seja, a descendência de Cã vai servir a descendência de Sem.
pela maldição que Noé lançou a Cã, ele trabalhou como escravo para a descendência de Sem. Por causa de quê? De uma desonra. Glória a Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. Amém? Mas lamentável, porque nós podemos ver essas coisas acontecendo com um filho. Um filho que teve que se submeter à maldição do pai. E aconteceu a maldição. Isso é muito sério, irmão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós estamos fortalecendo a nossa identidade de filhos de Deus, amém? Apesar de sermos filhos, abençoadíssimos, não brinque, não seja irresponsável com a tua identidade, porque quem planta, colhe. Precisamos entender que o dom é Deus que nos dá, mas zelar do dom da salvação é responsabilidade nossa. Quem diz amém? Então preste atenção. Houve um outro homem também, outro filho, primogênito, que ele foi amaldiçoado pelo pai porque ele desonrou o pai. O nome dele é Rúben, o primogênito de Jacó. Em Gênesis capítulo 35, versículo 22, diz que Rúben, o primogênito de Jacó, ele tomou e possuiu uma das concubinas de Jacó. Ele possuiu uma das mulheres de seu pai. Ele desonrou a cama de seu pai. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4, Gênesis 49, 3 e 4, isso eu quero ler para você. Diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Coloca esse versículo aqui, o 4, na tradução NVI. Olha o que diz a NVI, versículo 4. Turbulento como as águias, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. O cara era o primogênito. Ele deveria receber a bênção maior. Sobre ele deveria estar toda a bênção que estava sobre o seu pai Jacó. Mas, através do pai, a bênção foi vetada. Por quê? Porque ele desonrou o seu pai. Irmãos, tudo que aconteceu no Velho Testamento é para ensino nosso. O apóstolo Paulo diz que tudo é para nosso ensino. Do jeito que filhos perderam a bênção dos pais naturais, nós podemos perder a bênção do nosso Pai Celestial, se nós formos filhos que desonram o Pai. Depois dessa palavra, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus para realmente ministrar ao seu coração aquilo que nós não conseguimos transmitir, porque a gente tem uma programação de 1 hora, a gente usa palavras que fazemos aqui e palavras que fazemos no ambiente da igreja, no templo, mas a gente é muito consciente de que existem situações, existem dificuldades que algumas pessoas têm de entender a revelação da palavra de Deus, que só o próprio Deus pode fazê-lo. Então eu tenho que acreditar que você que está me assistindo neste momento, você está entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Não estamos aqui para te chamar para uma religião. Estamos aqui para convidar você para o ambiente de filhos de Deus. E se você sente no coração o desejo de se entregar a Cristo para ser o filho de Deus, então ore comigo, porque eu creio que se tua oração, se você realmente colocar o seu coração comigo nessa oração,
o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida e você vai experimentar o novo nascimento, ser transformado em filho de Deus. Pai Celestial, eu coloco diante de Ti este homem, esta mulher e de repente esse adolescente, essa criança que se unem comigo na fé para esta oração. Eu clamo, meu Deus, para que o Senhor realmente imprima nesse coração, nesse espírito, a revelação de filiação. Que o Senhor não vem nos chamar para mudar de religião, de denominação, mas o Senhor nos chama para sermos feitos filhos de Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus. E uma vez, meu Deus, que somos transformados em filhos, temos a guia do Espírito Santo e o Senhor nos conduz para o ambiente certo, onde aprendemos a andar com o Senhor por meio do ensinamento da Tua Palavra. Eu abençoo, declaro Tua bênção sobre este coração agora, que está neste momento se entregando a Ti. Você que neste momento agora ora comigo se entregando ao Senhor Jesus, você pode repetir no seu coração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me salva, porque eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de agora eu declaro que sou filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Eu renuncio ao mundo, o pecado e ao diabo, e declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Você que fez comigo essa oração, saiba que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Você precisa agora dar um passo de fé, como demonstração de que você orou de verdade, que você de fato se entregou a Cristo. Corra para a igreja, corra para o ambiente onde você vai ser ensinado como andar no caminho e como ser um filho de Deus. E é claro que eu vou convidar você a vir para o nosso ambiente. Se você é de Teresina ou daqui da região de perto, venha para a igreja Avivamento Cristão, na Avenida Presidente Kennedy, 3901, de frente ao Muro da Coab, a 100 metros do Terminal Zoobotânico. Venha aprender conosco em como ser filho de Deus. Toda quinta-feira, 19h30, todo domingo, 18 horas. E eu agora ministro sobre você o milagre de Deus. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, receba agora o milagre do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro sobre você libertação, cura, transformação na sua vida e na sua casa como um todo. Eu repreendo toda a obra do diabo. Eu declaro que para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer, destruir as obras do diabo. Toda obra de ocultismo, toda obra de maldições hereditárias, todo espírito que tem perseguido sua família, saia da sua vida, saia da sua casa, saia da sua família, saia do seu casamento agora, em nome de Cristo Jesus. Seja curado de qualquer enfermidade no seu corpo. Eu declaro que suma, desapareça qualquer doença no seu corpo e na sua alma, toda depressão, toda ansiedade, transtorno bipolar, todo espírito de loucura, abandone agora a sua casa, a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro milagre sobre você, sobre a sua família e sobre a sua casa, prosperidade. Eu profetizo que não vai faltar sobre a sua despensa, sobre a sua geladeira, a provisão do Senhor. Eu declaro a bênção de Deus completa sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba por fé, porque Deus está trabalhando na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado todo sábado às 7 da manhã e todo domingo às 6h30 da manhã. É um prazer, uma alegria. Eu tenho recebido muitas mensagens de várias pessoas, de vários lugares, testemunhando de como estão sendo edificadas através do programa Avivamento Teresina. Eu quero louvar a Deus por isso, porque na verdade esse é o propósito do programa. Você que quer conhecer mais e ouvir e assistir mais palavras ministradas a partir do templo da Igreja Avivamento Cristão, eu quero convidar você a visitar o nosso canal do YouTube, Pastores Zezinho e Rúbia Siqueira. Existem centenas de pregações, de mensagens lá para edificar o seu coração e edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Próximo sábado, próximo domingo, nós estaremos de volta aqui, se Deus nos permitir e nos der força. E nós voltaremos com uma programação nova para abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, a sua casa, a sua família, abençoe nossa Teresina, nosso Piauí, nosso Brasil. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo programa.
A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30 e domingo, às 18 horas. Esperamos por você. Luz do